Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. É uma alegria ter você nos acompanhando, então, a partir deste programa. Nós convidamos você hoje a meditar conosco, a refletir sobre o texto de Lucas, capítulo número 23. Lucas 23. Convido então você a abrir sua Bíblia, acompanhar conosco, parte a parte, desses versículos tão interessantes. E o contexto então de Lucas, capítulo 23, é o contexto da prisão e da morte de Jesus. Prisão e morte de Jesus. São momentos então muito tensos, momentos decisivos para o plano de Deus em salvar as pessoas, perdoando os seus pecados. Este é o contexto então do Lucas, capítulo 23. O plano de Deus para salvar as pessoas está sendo colocado em prática, especificamente nos seus finalmente, a partir da morte de Jesus. E logo em seguida, o capítulo 24 fala a respeito da ressurreição de Jesus. Neste capítulo 23, nós temos vários personagens que estão envolvidos nessa história, que é uma história real, não é uma história fictícia, não é uma novela, não é uma história qualquer. Mas é a história real do plano de Deus em salvar todas as pessoas. É a história real de Jesus. Nós podemos então aqui mencionar alguns desses personagens ali envolvidos. Por exemplo, no texto nós temos o personagem de Pilatos, nós temos a figura de Herodes, nós temos também o Simão, o Cirineu, nós temos os personagens que é formado pelo povo, pela multidão. Nós temos também as mulheres, e estas, então, o texto fala que estavam desconsoladas. Nós temos também, no episódio, os dois malfeitores, ainda temos os soldados, outras autoridades, ou algumas autoridades. Temos também ali uma narrativa sobre a história e a presença de José de Arimateia. Ainda fala o texto sobre sacerdotes e escribas. Então, esses são personagens que estão envolvidos neste capítulo 23 de Lucas. Estes personagens fazem parte desse texto e eles têm um papel importante nessa história, especialmente aqui neste fato, especialmente aqui quando fala a respeito da prisão e também da morte de Jesus. Vamos então ao texto parte por parte. É um texto, de certa forma, longo, mas cada parte tem um pequeno trecho que fala sobre um assunto. Eu gostaria então de fazer algumas observações sobre cada um desses textos, cada um desses trechos. A primeira parte, então, está nos versículos 1 até 7. Nestes versículos 1 a 7, Jesus está perante Pilatos. Quem é Pilatos? Pilatos é o governador romano que julgava os casos de natureza não religiosa. Então, nós vemos aqui, Lucas retrata essa situação de que Jesus foi levado para Pilatos. O capítulo anterior já fala que Jesus estava preso, de que Pedro nega Jesus, e de que Jesus estava diante do Sinédrio, e agora então ele foi encaminhado para Pilatos, especialmente porque ele julgava as questões que não eram questões religiosas. Esse era o seu papel, então, enquanto governador ou enquanto prefeito daquela região. Nos versículos, até o versículo 2 ali, nós temos o narrado seguinte: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Veja a acusação que é feita para Jesus. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Aqui então, neste versículo 2, nós temos três fatos que apontam para as acusações feitas contra Jesus. São três acusações. Se vocês observarem bem, a primeira delas é que diz que Jesus estava pervertendo a nação, depois que ele estava vedando pagar tributo a César, e depois que ele estava afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Nós sabemos que todas essas acusações são falsas. Elas foram inventadas com o objetivo de levar Jesus à morte.
O versículo 7 dessa primeira parte diz assim que, ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu. Ou seja, o Pilatos, não percebendo que Jesus havia algo de errado contra ele, que fosse de fato réu de morte, ele encaminha para o Herodes. Porque Herodes era aquele que respondia por aquela região, por uma outra área, ali por perto, onde Jesus passou uma boa parte do seu ministério, especialmente a área da Galileia. E quando Jesus então esteve diante de Herodes, este fez algumas perguntas a Jesus, até porque havia um interesse da parte de Herodes em ver Jesus, faz a ele várias perguntas, mas Jesus nada respondia. E diante então do desprezo de Jesus, na figura de Herodes, esse também o desprezou. Até mesmo fez com que Jesus se vestisse numa capa bonita e tudo, e mandaram ele de volta para Pilatos. Então Herodes não deu muito acolhimento para Jesus e mandou ele de volta para Pilatos. Aí nós já estamos no versículo 13 até o versículo 25. Novamente Jesus está diante de Pilatos. E ali então Jesus faz várias perguntas Pilatos faz várias perguntas para Jesus, e também começa a conversar com os escribas e os sacerdotes, e diz ele, esse homem não é réu de morte, e não há problema nenhum sobre ele. Então esse é o que Pilatos percebe. Ele, para Pilatos, não havia nenhum mal em Jesus que o levasse então à morte. Mas diante da multidão que estava por lá de fora e gritando cada vez mais, crucifica ou que ele seja condenado ou algo parecido, o que Pilatos fez? Ele lavou as mãos e o entregou para ser morto. E em lugar de Jesus, ele soltou a Barrabás, porque era costume naquela época soltar um dos prisioneiros. Assim então foi o papel de Pilatos. Ele lavou as mãos e entregou Jesus para ser morto. No versículo 26, nós temos um episódio bem pequeno a respeito de Simão. Esse Simão, ele era o sirineu. Diz aqui o texto que, e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. O que acontece naquela época é que o prisioneiro, ele era obrigado a levar o madeiro, era obrigado a levar a cruz, era como se houvesse um espetáculo, e aquilo era conduzido pela cidade afora. E ao ser então Jesus conduzido ao seu local da morte, para o Calvário, o Monte Calvário, no meio do caminho encontraram esse Simão, o sirineu, e ele foi então obrigado a levar a cruz de Jesus. Indo um pouco mais adiante, então, nos versículos 27 até o versículo 32, nós temos Jesus rumo ao Calvário. E nesta caminhada agora de Jesus rumo ao Calvário, ele encontra mulheres no meio do caminho que estavam chorando, batendo no peito, estavam muito preocupadas. E Jesus disse a elas, não chorai por mim. E logo em seguida ele fala que ele aponta para algumas calamidades que poderiam sobrevir para a cidade de Jerusalém ou sobre Jerusalém. Isso a gente percebe que mais tarde acontece contra a cidade de Jerusalém. Nos versículos 33 até o versículo 38, nós temos então agora o relato da crucificação de Jesus. O local, então, ali mencionado é o Calvário, onde crucificaram Jesus juntamente com 2 malfeitores. E quando Jesus era crucificado, ele orou ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele era zombado pelos soldados e por outras autoridades que ali estavam. Trouxeram também vinagre para Jesus tomar. E diziam a ele, não consegue salvar-se, salvou tanta gente, curou tantas pessoas, não consegue salvar a si mesmo, o seu plano não vai dar certo. Na verdade, Jesus tinha um outro plano, o plano era de salvar todas as pessoas, e naquele momento ele poderia, se quisesse, sair daquela situação, mas ele não aceitou, ele foi obediente e foi réu até a morte e morte de cruz. Dos versículos 39 até o versículo 43, aí nós temos o episódio dos 2 malfeitores. 2 foram crucificados, um ao seu lado direito,
outro do seu lado esquerdo. E um deles acaba se arrependendo. E diz a Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então responde a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta expressão de Jesus é importante para nós, porque o paraíso, o céu, é dado a todos aqueles que creem em Jesus. Então, naquele momento, nós percebemos que houve um arrependimento da parte daquele malfeitor. E também nas palavras de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso, isso quer significar que não existe um lugar intermediário. As almas das pessoas, quando elas morrem, sendo pessoas cristãs, elas vão estar junto com Deus imediatamente. Não haverá um local intermediário onde elas ficam aguardando para um dia então chegarem até o céu ou não. Elas também não precisam ser purificadas depois de sua morte. Ou seja, no momento em que nós estamos vivos, aqui ainda há esperança. E aqui nós podemos lutar pela nossa vida cristã, nos preparando desta forma para a vida eterna. O destino, portanto, das pessoas é lançado antes da sua morte. No momento que ela morre, já está definido. Ou é céu, se ela confia em Cristo Jesus, ou é o inferno, caso ela não creia em Jesus. Indo um pouco mais adiante nesse texto de Lucas 23, dos versículos 44 até o versículo 49, ali nós temos relatado a respeito da morte de Jesus. E o versículo 44 diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Imagine, a hora sexta aqui é o equivalente ao meio-dia. Ao meio-dia houve trevas sobre a face da terra. Uma escuridão total. E esta escuridão ficou entre meio-dia até as 3 horas da tarde, que é considerada a hora nona. E quando chegou a hora nona, diz o texto aqui, versículo 45, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Expirou. Ou seja, Jesus morreu às 3 horas da tarde. O versículo 48 diz assim: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Esta expressão, batendo nos peitos, significa sinal de angústia. Aquelas pessoas que estavam acompanhando ali ficaram angustiadas por tudo aquilo que aconteceu. Mesmo aqueles que no primeiro momento estavam levando Jesus à cruz, estavam tirando sarro dele, estavam rindo da cara dele, aqui ficaram preocupadas. E especialmente aqui as mulheres que ficaram um pouco mais distantes, elas ficaram numa angústia muito grande em seus corações com vista a este episódio a respeito da morte de Jesus. Dos versículos 50 até o versículo 56, nós temos aqui um relato sobre o sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus. Veja que coisa interessante. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio. Veja que no capítulo 22, ali Jesus foi encaminhado para o Sinédrio. Mas houve um sujeito chamado José, que fazia parte do Sinédrio, e diz aqui o texto do versículo 50, que era um homem justo e bom, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, pediu-lhe que fosse então, e envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia ainda sido sepultado. Era o dia da preparação. E quando é que fala então que era o dia da preparação, significa que era sexta-feira. Porque nesse dia da preparação, que era sexta-feira, quando o judeu se preparava para passar ou celebrar o dia de sábado. E o versículo 56 diz assim:
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Isso aqui é uma referência às mulheres do versículo 55, que estavam ali junto com Jesus e que estavam acompanhando ele desde a Galileia e que queriam então preparar o corpo de Jesus para o túmulo ou preparar o ritual de sepultamento. E conforme diz o texto aqui, eles esperaram passar esse período da sexta do sábado, porque eles não podiam trabalhar, para logo em seguida também fazer o ritual do sepultamento de Jesus. Esse texto, essa história, então, do capítulo 23 de Lucas, ela é muito significativa para cada um de nós. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A história é real, é a história de Jesus, é a história da nossa salvação. Quando lemos Lucas 23, lemos a história da nossa própria salvação. A história de Lucas, ou a história de Jesus, é a história do amor de Deus. Revela o amor e a bondade e a misericórdia de Deus por todos nós. Deus cumpriu a sua promessa em enviar o Salvador, e Jesus nasceu, e Jesus viveu, e Jesus também morreu pelos nossos pecados para nos dar a garantia da vida eterna. Então a história da morte de Jesus é para nos dar a vida eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história do amor de Deus. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus criou a mim. Eu creio que Deus me enviou o seu Filho Jesus para me salvar de todos os pecados. Eu creio que Deus me deu a fé no meu coração. Eu creio que se Deus me chamar agora, eu vou estar junto dele na eternidade. Eu creio nisso. Essa é a minha confiança em Cristo Jesus. Eu ainda sou muito feliz e muito grato a Deus porque Ele é tão amoroso conosco. Eu sou grato a Deus porque Ele enviou Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Se Jesus não tivesse vindo, com certeza todos nós estaríamos perdidos e condenados. Então, diante desse texto de Lucas 23, nós só podemos dizer ao nosso Deus: graças te damos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que nos guarda e um Deus que nos guia. Todos esses personagens que fizeram parte desse capítulo número 23 foram pessoas que direta e indiretamente estavam diante de Jesus, levando também ele à morte. Nós não podemos, com os nossos pecados, continuar levando Jesus à morte. Nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e nós temos a certeza de que todos os nossos pecados foram também lançados na cruz de Jesus. Quando Jesus disse: está consumado, estão perdoados todos os pecados meus e de cada um de vocês. Então essa é a história narrada de Lucas capítulo 23, a história da prisão e da morte de Jesus. Muito bem, legal então. Neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição que irá continuar com o texto de Lucas capítulo 24. Assista a este e aos outros programas pelo Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e também no youtube.com/radiocpt. Você também pode baixar esse episódio em radiocpt.com/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando conosco a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você, te guarde e te guie, você e toda a sua família. Um grande abraço na presença e no amor de Deus.